pré-existência do Filho de Deus. De volta à doutrina apostólica. Capítulo 16. Deus enviou seu Filho desde os céus. Então, como vimos até aqui, desde antes da fundação do mundo, Deus tinha o seu plano da redenção em mente, que era o de enviar desde os céus o Filho que ele gerou e que desde lá já habitava com ele. E o irmão Branham disse que o Deus Jeová enviou seu Filho Jesus até nós para fazer o caminho da nossa redenção. Mensagem Jó, do dia 23 de fevereiro de 55, parágrafo 70. Como o Espírito Santo parece estar se movendo em meu coração. Eu não consigo pensar em nada, amigos. Não há nada maior do que como Jesus desceu até aqui na terra e fez o caminho da redenção e cumpriu todos os planos, desde o jardim do Éden. Bem antes disso, desde antes da fundação do mundo, Jeová falou e aqui vem Jesus, tomando o seu plano, tomando o local e saiu daqui e veio e morreu, foi feito pecado para que você pudesse ser salvo. Por consequência do seu ensino sobre a pré-existência do Filho de Deus, o irmão Branham afirmava que Deus havia enviado seu Filho desde os céus até nós, para, por meio dele, reconciliar o mundo consigo mesmo, mostrando que antes de o Filho ter nascido em carne humana, ele já existia gozando de uma comunhão gloriosa com seu Pai nos palácios celestiais. Mensagem batalhando ardentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, do dia 14 de junho de 53, parágrafo 22. Agora aqui, olhe, aqui estava o Filho de Deus, que desceu dos palácios de marfim de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Esses palácios de marfim não era para o irmão Branham algum lugar mítico criado apenas na mente de Deus, mas para ele isso era um lugar real onde o Cordeiro habitava desde antes da fundação do mundo com seu Pai, até descer e vir à terra. E lembre-se mais uma vez que Jesus disse que o Pai lhe enviou. Portanto, como o Filho não era o seu próprio Pai, então ele não poderia enviar a si mesmo. Mensagem à Perfeição, de 19 de abril de 57, parágrafo 40. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para assumir o nosso lugar. Nessa declaração, o profeta aqui está nos dizendo muitas coisas com poucas palavras. Se o Filho, antes de ser enviado por Deus, estava nos portais da glória no céu, é porque, para o irmão Branham, Jesus possuía uma pré-existência. Esses portais da glória não eram a mente gloriosa de Deus, como querem alguns ministros que combatem a pré-existência do Filho, mas o irmão Branham estava se referindo literalmente aos lugares celestiais onde Jesus habitava em comunhão com seu Pai. Aquela mesma teofania do Filho, que era o Logos que saiu de Deus antes da criação, veio depois dos portais da glória até nós para habitar em um corpo de carne. Veja também pela descrição que o irmão Branham fez de que Jesus já era o Filho unigênito antes mesmo de ser enviado por Deus. Unigênito vem do grego monogenes, que significa gerado de forma única, única do seu tipo, exclusivo, o que demonstra, no entendimento do profeta, que o Filho não foi enviado por Deus desde os portais da glória para se tornar um filho unigênito, pois ele já o era por ter sido gerado pelo seu Pai antes mesmo do seu nascimento físico. Ele é o Filho unigênito porque somente nele é que Deus poderia se expressar em toda a sua plenitude.
Deus seria injusto se nos enviasse outra pessoa ou um filho comum, mas ele foi justo e amoroso quando nos enviou o seu Filho unigênito. Capítulo 17. Do céu para a terra. E como se pôde observar até aqui, quando o irmão Branham falava sobre Deus ter enviado o seu Filho até nós, ele aludia não somente a uma comissão que Deus havia lhe dado, como a organização unicista unicamente interpreta, mas também a uma mudança de posição que o Filho já ocupava anteriormente para assumir uma outra. E é exatamente esse mesmo pensamento que ele tinha em mente toda vez que ele afirmava que Deus enviou até nós o seu Filho Jesus Cristo. Ele estava antes com seu Pai nos céus e de lá foi enviado por Deus para a terra. Deus não enviou a si mesmo para a terra. Deus enviou o seu Filho para a terra. Mensagem Divino Amor, 5 de março de 57, parágrafo 6. Quando Jesus veio sobre a terra, os homens estavam procurando o Messias vir em grande esplendor. Mas quando Deus enviou o seu Filho para a terra e o enviou, não nasceu de alguma família real, de reis, e nem ele o trouxe para alguma grande ordem religiosa, mas ele visitou uma menina camponesa e ele escolheu trazer o seu filho através daquela jovem, não mais do que apenas uma mocinha adolescente. Mensagem A Infalível Palavra de Deus, 6 de abril de 56, parágrafo 30. E como as pessoas hoje que estão perdidas e arruinadas sem Cristo, como podemos nos alegrar e louvar a Deus de que a expansão foi bem recebida quando Deus enviou Jesus Cristo à terra? Veja, não era Deus enviando a si mesmo. Aqui não se trata de um ser enviando a si mesmo, mas de um ser enviando um outro ser. E ele morreu no Calvário para construir uma ponte como um caminho para homens e mulheres pecadores se encontrarem com o seu Redentor e seu Criador. E nenhum outro é essa ponte a não ser o próprio Deus Todo-Poderoso. Sua palavra é Ele mesmo. E Ele colocou sua própria vida para baixo para que pudéssemos caminhar sobre Ele na glória. E uma extremidade da ponte estava ninguém mais a não ser Emanuel, Deus conosco. Na outra extremidade da ponte está o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, que está no poder e na glória do Pai. Amém? A conexão está certa? Sua palavra. Cada profecia do Antigo Testamento apontava diretamente para o Calvário. Cada profecia do Novo Testamento aponta de volta para a obra consumada no Calvário. E por que nós aqui nos últimos dias tentaríamos apontar para alguma outra coisa? Não seria certo, seria errado. Mensagem à Ordem da Igreja, 7 de outubro de 58, parágrafo 21. Eu acho, em primeiro lugar, que cada membro ou cada adorador do Tabernáculo Branham deveria estar tanto no amor divino um pelo outro, até que isso fizesse os seus corações sentirem saudades um pelo outro quando eles têm que ir embora, para deixar um ao outro no culto da noite. Eu sou um verdadeiro crente no amor divino. O apóstolo Paulo diz que isso era a evidência do Espírito Santo. Por esta forma, todo homem saberá que sois meus discípulos, disse Jesus, quando vocês têm amor um pelo outro. E nós cremos que foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo à terra para morrer por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna aqui é a própria vida de Deus. Porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pelo batismo do Espírito Santo, que é a semente de Abraão, e nos dá a fé que Abraão teve, quando ele creu em Deus antes mesmo que ele fosse circuncidado. Mensagem à Escritura na Parede, 8 de outubro de 58, parágrafo 116. Senhor, Tu que fizeste os céus e a terra, Tu que enviaste o bendito Senhor Jesus aqui para a terra, e nele habitou a plenitude do Espírito. Mensagem Lei ou Graça, 6 de outubro de 54, parágrafo 184. E tu tens dito, se tu podes crer, e nós cremos no quê?
nós cremos que Deus enviou o seu Filho a este mundo e foi feito pecado em nosso lugar. Se o começo ou origem do Filho de Deus tivesse somente aqui na Terra, tivesse sido somente aqui na Terra, como quer a organização unicista, não faria sentido, irmão Branham, dizer que Deus enviou Jesus para vir à Terra se ele já estivesse nela. Se ele disse que Deus enviou seu Filho para a Terra ou para este mundo, é porque antes o Filho de Deus estava em um outro mundo, o mundo celestial. E de lá onde o Filho estava, Deus o enviou até nós. Deus tinha uma toxina para combater a morte. Porém, não seria justo Deus enviar um outro no lugar de seu filho como uma cobaia para tomar essa toxina. Seja um menino inocente, ou um santo, ou alguém que se intitulasse um filho de Deus, pois nada disso iria servir. Era necessário então que o próprio Filho unigênito descesse à terra e provasse por si mesmo. Mensagem Bálsamo em Gileade, 24 de novembro de 59. Agora, todos aqueles cordeiros foram uma sombra, ou um trampolim, apontando para um tempo em que Deus iria fazer ou trazer a verdadeira toxina para baixo. Então Deus nunca escolheu uma cobaia, nem escolheu ele qualquer outra coisa. Mas ele testou o soro em seu próprio filho. O Filho de Deus, nascido de uma virgem, desceu à terra. E Deus lhe deu a toxina, o teste da toxina. Mensagem de perguntas e respostas número 1, do dia 13 de janeiro de 54, parágrafo 30. E o batismo é apenas uma forma. É para mostrar ao mundo ou para a congregação em que você está, com que você está nesse tempo, que você, diante de testemunhas, para provar que você creu que Deus enviou o seu Filho e que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e que você foi sepultado nele e ressuscitou para andar em novidade de vida. Mensagem A Maneira de se ter comunhão, 9 de outubro de 55, parágrafo 50. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Deus enviou o seu Filho. Não crê você nisso? Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver. O Filho teve que derramar seu sangue. Ele ressuscitou seu corpo. Seu corpo e ossos estão na presença de Deus nesta noite, mas seu sangue ainda mancha a terra. Mensagem Expressões, 13 de março de 62, parágrafo 35. Então ele enviou-nos a sua imagem expressa na forma de seu Filho. Deus enviou o seu Filho na imagem expressa de si mesmo. Ou seja, Deus estava se desvelando a si mesmo. Antes da criação, foi em uma forma teofânica e agora em um corpo de carne. Porém, lembre-se que o Filho de Deus veio a este mundo com a mesma teofania que ele já possuía, que também era o próprio corpo de Deus Jeová, que embora não fosse o próprio Deus, esse corpo teofânico já era uma imagem expressa de si mesmo naquele bebê da manjedoura, o pequeno Jeová. Deus enviou seu Filho na imagem expressa de si mesmo para declarar à raça humana que ele pensou em nós. Mensagem de adoção número 3, 22 de maio de 60, parágrafo 43. Deus enviou o seu Filho, feito à semelhança da carne do pecado, para sofrer em meu lugar. Mensagem expectativa, 8 de novembro de 53, parágrafo 41. Gostaria de vir, senhora? Você crê que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por seus pecados e por sua enfermidade? Mensagem Elias, 1 de março de 55, parágrafo 47. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele hispânico, de cor, etíope, indiano, anglo-saxão, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eles creram que Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar do pecador. Mensagem A Prova da Sua Ressurreição, 10 de abril de 55, parágrafo 37. Deus enviou o seu Filho
pregando o Evangelho. Isso mesmo. O Evangelho são as boas novas. Em Isaías 61, para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse aí, falando, Isaías, sim, da vinda de Cristo. Ele disse, Deus me ungiu para pregar o Evangelho, para trazer boas novas e para libertar os cativos e para abrir as portas da prisão e pôr em liberdade os cativos. Deus enviou Cristo para abrir as portas da prisão do homem que se encontra na escuridão. Mensagem de testemunho, 2 de setembro de 53, parágrafo 9. Não condene os outros. Se eles cometem erros, seja bom para eles de qualquer maneira. Basta passar por alto essas coisas, porque Deus teve que passar por alto muita coisa por você e por mim. Isso mesmo. Deus, ajude-nos a sempre termos essa atitude em nossos corações. Ore por mim para que eu nunca olhe mais para as pessoas assim. Não importa o que elas estejam fazendo, que eu sempre olhe para elas, de que elas são criaturas de Deus, de que Deus enviou o seu Filho para assumir o seu lugar. E eu, como ministro, sou grato de que ele me perdoa. E eu quero que ele perdoe a eles também. É dessa maneira que nós deveríamos fazer. Mensagem Batalhando pela Fé, fevereiro de 56, parágrafo 104. Pense na grande igreja ortodoxa, com todos os seus grandes sacerdotes e sumos sacerdotes, e seu grande clamor e glória naquele dia. E nenhuma vez qualquer apóstolo ou qualquer homem de Deus sequer visitou ou aceitou isso. Quando Deus enviou o seu Filho, enviou-o para longe disso. E ele virou-se e disse-lhes que eles estavam em hipocrisia, e disse-lhes o quão ruim eles eram e tudo mais. Mensagem Hebreus capítulo 6, número 2, de 8 de setembro de 57, parágrafo 295. Agora, se Deus fez isso, nos predestinou antes da fundação do mundo, e conhecia cada um de nós pelo nome antes da fundação do mundo, e nos elegeu para a vida eterna, e enviou Jesus Cristo para nos redimir, naqueles 6.000 anos atrás que ele nos viu, para que possamos aparecer para os seus louvores em glória, como pode você se perder? Mensagem Perseverança, 8 de junho de 62, parágrafo 8. Ele ainda é o nosso Pai Celestial, não é? E nós o amamos, porque ele nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo para que ele pudesse morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ser a justiça de Deus através de Cristo. Veja que todas essas declarações que o profeta faz aqui demonstram o seu entendimento de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Logos que saiu de Deus, desde os céus até nós. Porque era lá onde primeiro Jesus estava, antes de vir e assumir a forma de escravo do nosso corpo de pecado. Porém, lembre-se que, como já vimos até aqui, o Filho de Deus não veio do céu na forma de um pensamento, pois ele já existia no céu em sua teofania. E não foi um atributo, um ofício que desceu do céu simplesmente, mas um ser real que já existia anteriormente e que Deus depois se encarnou. O poderoso conquistador. 1º de abril de 56, parágrafo 116. Mas quando ele morreu e havia ressuscitado novamente e subiu, a Bíblia diz, ora, ninguém subiu a não ser aquele que primeiro desceu. Quando ele estava no céu, ele era o Logos que saiu de Deus no princípio, e ele desceu à terra. A esta altura o leitor já compreendeu que, de acordo com o ensinamento do irmão Branham, primeiro o Filho de Deus foi gerado do seio do Pai e lá no céu permaneceu com Deus até que o Pai o enviasse à terra para nascer. E não era para ser feito um anjo, ele desceu à terra e assumiu a forma de um escravo, não de um anjo. Nem desceu na grande glória de Jeová, mas ele veio como um homem para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. Ele nunca morreu como Deus, ele morreu como um homem. O pecado do homem estava sobre o Filho do homem, e ele teve que se tornar um homem, a fim de pagar a penalidade. O que ele fez?
A Bíblia diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos a fim de morrer para que ele pudesse afastar e abolir o pecado e tirar as enfermidades do mundo. Agora, quando ele desceu do alto, o Logos de Deus, ou seja, quando o Filho unigênito desceu do céu, ele desceu por meio de anjos, e desceu, e foi feito um homem. E ele disse: eu não sou nem mesmo um homem, sou um verme, não um homem, pois ele foi desprezado e rejeitado. Mensagem O Selo do Anticristo, de 11 de março de 55, parágrafo 75. Essa é a mesma coisa que eu penso esta noite. Você pode pregar todos os seus credos e dogmas que você desejar, mas o meu Senhor Jesus desceu do céu, na forma de carne pecaminosa, e humilhou-se a si mesmo, e veio ao mundo com pele, e foi zombado, e maltratado, e ferido, e machucado, e pendurado lá no Calvário, como malfeitor. Mensagem O Selo do Anticristo, 11 de março de 55, parágrafo 21. Cristo, o Filho de Deus, veio do céu, retornando de volta ao céu, levando com ele o crente. Mensagem A Fé que uma vez foi entregue aos santos, 29 de novembro de 53, parágrafo 66. Agora veja, aqui estava o filho da perdição vindo do inferno, voltando ao inferno. Aqui estava o Filho de Deus vindo do céu, voltando para o céu. Perfeitamente, Judas e Jesus. Mensagem Shalom, 12 de janeiro de 64, parágrafo 185. E um dia Jesus disse: o que vocês pensarão quando o Filho do Homem, que é do céu, sobe de volta para o céu? Eu vim do céu e voltarei para o céu. Mensagem Identificação, 16 de fevereiro de 64, parágrafo 178. Jesus veio do céu para dar-lhe vida. Com que multidão você está identificado? Veja que em tudo isso percebemos que há um grande mérito no ministério do William Branham por nunca ter rejeitado as escrituras que falavam que Deus, o Pai de Jesus, enviou seu Filho até nós. Muitos que procuram demonstrar algum tipo de zelo por Deus mostram não possuir nenhum entendimento quando negam que Deus enviou seu Filho unigênito. O irmão Branham sabia que Deus tinha um filho e sabia que foi o seu Pai que o enviou até nós. E é nisso que todos os filhos de Deus precisam crer também. Mensagem à Manifestação do Espírito, 17 de julho de 51, parágrafo 41. Eu quero que você creia em Deus. Eu quero que você creia em Cristo. Eu quero que você creia no Espírito Santo. E eu quero que você creia em mim. Agora, você pode crer neles e não crer que eu lhe disse a verdade. Você nunca irá se beneficiar com isso. Sabe de uma coisa? As mesmas pessoas que acreditavam em Deus e que eram zelosas por Deus, mataram Jesus. Mas Jesus disse: como você crê em Deus, creia também em mim. É isso mesmo? Eles eram crentes em Deus, criam em seu Pai, mas eles devem crer que ele era o Filho enviado pelo Pai. É isso mesmo? Não o Pai, mas ele era o Filho enviado pelo Pai. Ou seja, Jesus não era o seu próprio Pai, embora o Pai que o enviou do céu estivesse com ele. Eu não sou nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Eu sou um homem, seu irmão, vindicado, com um ministério vindicado por um ser sobrenatural. Não eu, o anjo do Senhor que veio de Deus para ministrar essas bênçãos para você. Por acaso poderia essa luz elétrica dizer: olha que grande fio eu sou? O fio não tem nada a ver com isso. É a corrente no fio que faz a luz, não o fio. E eu sou como o fio. Eu não tenho nenhuma luz própria, até que seja ligado de algum outro lugar. Vê você que eu dou louvor a Jesus Cristo e a Deus? Não é de mim mesmo, é dele. Creia.